Boa tarde a todos, alunos do terceiro ano A, né? Espero que estejam bem. Sei que é um momento difícil que nós estamos passando, algo que ninguém esperava. Infelizmente, o ano não foi aquilo que foi planejado e, portanto, vamos tentar adaptar a nossa nova realidade, né? Sei que não é fácil, vocês estão cheios de lições, estão longe, né? A gente não tem aquele contato de sala de aula, né? Ou seja, se torna tudo mais complicado a aprendizagem de vocês. Então eu tive essa ideia de montar uma videoaula para poder suprir essa necessidade que vocês acredito que tenham sobre os conteúdos que estão sendo ministrados pelo centro de mídias, porque está sendo muito corrido, muito rápido, e vocês cheios de atividades, portanto é mais complicado vocês compreender o conteúdo, estão confusos, cheios de dúvidas, né? Então vou tentar aí de alguma forma atenuar esses problemas decorrentes aí desse distanciamento. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar um pouquinho sobre a Revolução Russa, né, para a gente poder compreender por que a Rússia chegou nesse processo revolucionário aí, em 1917, que inaugurou uma nova etapa da história humana, aí, principalmente no século XX, que foi a primeira experiência socialista do mundo, né? Então foi o primeiro Estado socialista do século XX, que depois influenciou outras revoluções no planeta, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução da Nicarágua, né? Enfim, a Coreias. Bom, então, antes de nós entrar propriamente dito na Revolução Russa, é necessário entender como funcionava, como estava estruturada a sociedade, a economia e a política da Rússia entre o final do século XIX e o começo do século XX, né? Então a gente vê aqui, coloquei aqui alguns pontos, esse material já foi fornecido para vocês no Google Drive, né? Mas de qualquer maneira eu vou utilizá-lo para pautar a minha aula de hoje, tá ok? Vamos lá. Os antecedentes da Revolução, ou seja, quais são os fatores que contribuíram para que a Rússia, em 1917, fosse acometida por esse processo revolucionário? Bom, a Rússia, naquele momento, estava sob domínio político do czar, né, que, em outras palavras, era o soberano, né, o César, como é traduzido aí para o latim. E dentro dessa realidade histórica e política, a Rússia vivia um absolutismo, ou seja, aquele modelo político pautado em cima da concentração de poderes em torno de uma única pessoa, um governo autocrata. O que seria esse governo autocrata? Concentrar os poderes na mão de uma única pessoa, um único soberano, né, que controlava a sociedade, a economia, as forças armadas, né? Então, o poder ele não é dividido, né, como é o sistema representativo, a divisão dos três poderes. Não. Esse poder estava concentrado nas mãos de uma única pessoa, no caso, o czar, né? Então, a gente observa algumas contradições aí da sociedade russa. Ou seja, era uma minoria privilegiada, né, composta principalmente pela nobreza e o clero, que possuía a maior parte das terras, né? Como o absolutismo monárquico foi predominante na Europa até a Revolução Francesa, mas a Rússia ainda mantinha essa estrutura social. E, por outro lado, havia uma imensa maioria camponesa, né, que possuía baixíssimos salários, havia uma pobreza extrema, né?
Então a Rússia ela estava muito atrasada em relação aos seus vizinhos europeus. A Rússia não havia passado pelo processo de revolução industrial, né? E então nesse caso aí, a Rússia teve uma industrialização tardia, né? Isso começou a se industrializar a partir do século XX, então do século XIX, começo do século XX. No final do século XIX, a industrialização da Rússia se pautou em 3 pontos principais aí. Ela foi impulsionada, então, por grandes investimentos de estrangeiros, capital estrangeiro, né, que passaram a investir aí no processo de industrialização da Rússia, principalmente capitais franceses, ingleses, alemães e norte-americanos também. A Rússia também tinha um atrativo que era uma quantidade muito grande de mão de obra, né? Então isso faz com que pouco qualificada que dentro dessa ideia houvesse, né, uma precarização do trabalho, consequentemente mal remunerada, né? E também a construção de ferrovias. Qual é a importância da construção de ferrovias? As ferrovias vão dar velocidade, o deslocamento do volume de produção para ser exportado. Então, era necessário ter uma estrutura ferroviária importante para que houvesse o deslocamento, então, né, mais rápido da produção, já que muitas indústrias eram instaladas em regiões distantes, próximos ali a Moscou, um pouquinho para frente ali da Sibéria, né? Tanto é que a Rússia nesse momento está em processo de construção da Transiberiana, que é considerada até hoje a maior ferrovia do mundo, né? Tem praticamente quase 10 mil quilômetros de extensão, né? Então, olha lá, modernização da Rússia, situação de miséria e má distribuição de renda, ou seja, uma sociedade extremamente desigual, né, em que incluía os baixos salários, uma jornada de trabalho extremamente elevada, péssimas condições de trabalho que provocava acidentes de trabalho, doenças, tudo isso, né, provocava um sentimento já de indignação e de revolta da classe operária. Então as greves, as passeatas, elas se tornaram muito constantes, né? E por outro lado havia uma forte repressão do Estado russo, né? No caso aí através da polícia, a ucrânia, que era responsável para inibir, perseguir e reprimir essas manifestações e greves, né? Então o Estado russo era naquele momento chamado um Estado policial, era o Estado mais policiado do mundo, extremamente repressivo. Então aqui, antes de a gente retomar a Revolução Russa, é necessário entender os conteúdos, os conceitos básicos, né? Primeira coisa, o que é diferenciar o que é socialismo e comunismo, né? Então lá, o socialismo é um conjunto de doutrinas que tem por fim a socialização dos meios de produção, partindo do pressuposto que os problemas sociais derivam das desigualdades entre os indivíduos, né? Então, o socialismo era um projeto, não era novo, não era do século XIX, já em tempos passados, alguns autores já diziam, né, por exemplo, na Utopia de Thomas More, já idealizavam uma sociedade em que todos tinham as mesmas oportunidades, condições de igualdade, né, sem pobreza e sem governo, né? Então, o socialismo caracteriza por a socialização dos meios de produção. O que seriam os meios de produção? Um exemplo, uma fábrica. O que é necessário para uma fábrica funcionar? Ela precisa do terreno, ela precisa do prédio, ela precisa das instalações, ela precisa de ferramentas, ela precisa de máquinas, né? Ela precisa da mão de obra, ela precisa de logística. Então, tudo isso são os chamados meios de produção, ou seja, todos os dispositivos necessários para viabilizar a produção. Vou pegar um exemplo bem básico. Para fabricar-se um celular, dá um símbolo aí do capitalismo, né? O
que é necessário fabricar um celular? Primeiro, a empresa tem que se instalar em algum lugar, terreno. Depois ela tem que ter máquinas, ferramentas, matéria-prima, né? O zinco, o nióbio, ou o alumínio, ou qualquer outro tipo de metal utilizado para a fabricação do celular, plástico, tudo isso é uma matéria-prima para que se produza um celular. Né? Então, isso é chamado os meios de produção. Né? E o socialismo caracteriza pela socialização, claro, gerido pelo Estado. No capitalismo, existe o que? A figura da propriedade privada dos meios de produção. Então, vocês, aquela atividade que eu passei para vocês anteriormente, ocorreu o seguinte, que o capitalismo, ele é um sistema de propriedade privada, pertence a particulares. Todo esse processo de produção que eu falei sobre a questão do celular, ela pertence a um grupo privado, um grupo restrito, ou seja, de grandes empresários que é o dono desses meios de produção. Né? No socialismo, o Estado é o dono. Ele que controla, né? Os bancos, né? As fábricas, tudo isso é o Estado que controla. No capitalismo, é a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, grandes empresários, empresas de particulares que possuem a propriedade. A propriedade ela é privada, não social, como é no socialismo. O comunismo tem uma diferença básica em relação ao socialismo. O comunismo é um governo, é uma sociedade sem Estado. Não há o Estado. Então, o comunismo, a própria palavra comunismo vem de comum. Então, nesse caso, o comunismo é uma sociedade que não há classes sociais, não há ricos, não há pobres, as condições de produção são iguais, a propriedade ela é comunal, ela é comum a todos, ela não é pertencente a um grupo restrito. Né? Então, o comunismo paira como uma sociedade que não há Estado, não há propriedade dos meios de produção, né? Então, há uma grande diferença entre o socialismo. O socialismo, segundo Marx, era um meio de transição entre o capitalismo e o comunismo. Né? Então, ao contrário do que muitos pensam, a etapa do comunismo nunca foi atingida por nenhum país. Ou seja, nenhum país é comunista ou foi comunista. A União Soviética não foi comunista. A própria, se a gente pegar atualmente, a Coreia do Norte não é um país comunista. Ou Cuba, ou qualquer outra experiência que ocorreu no século XX, não houve o comunismo, porque houve Estado. Onde houve Estado, não há comunismo. Né? Então, é uma diferença bem básica do que hoje o comunismo, como é muito banalizado atualmente, demonstra. Bom, no começo do século XX, a Rússia se envolveu numa disputa territorial no nordeste da China, a Manchúria, né, que houve uma fragorosa derrota dos russos nessa guerra, que resultou em dívidas, precarização ainda mais da economia, né, provocando aí grandes distúrbios que refletiram na sua situação interna. Ou seja, houve uma reação popular muito forte, principalmente empreendida pelos camponeses e pela classe operária, pelas condições materiais que a sociedade vivia, né? Ou seja, problemas de abastecimento, produção de alimentos, e isso gerando fome, miséria, precarização do trabalho, carga de trabalho extremamente excessiva. Então isso tem reflexos internamente na Rússia, já que era um país extremamente repressivo, além dos problemas econômicos. Tá? Então, dentro dessa reação popular, no episódio que eu deveria comentar, o Domingo Sangrento, né? O Domingo Sangrento resultou aí num número de mais de 1.000 mortos
da repressão da polícia czarista, que abriu fogo contra essa manifestação, contra essa multidão de camponeses que reivindicavam melhorias de salários, melhores condições de vida, em frente ao Palácio de Inverno, na Rússia, que era a residência oficial do czar, que naquele momento ele não se encontrava nesse palácio, né? Mas, de qualquer maneira, a própria repressão já representava a violência que o Estado czarista, a monarquia russa, representava, né? Um governo extremamente violento, autocrático, que não aceitava reformas, não aceitavam críticas, né? E dentro dessa revolução, vendo-se pressionada por essas demandas, o czar promoveu aí algumas concessões, né? Uma delas, uma monarquia constitucional e parlamentar. O que seria isso? Até então, ele era o único soberano, o único governante. Então, não havia nenhuma instituição, não havia uma divisão de poderes. E aí se criou uma monarquia constitucional. Apesar que, na prática, Nicolau II continuou exercendo poderes absolutos sobre a Rússia. Porém, só da instauração de um parlamento, né, ou seja, que hoje a gente chama de Congresso no Brasil, ou seja, são parlamentares que vai haver eleições, vão ser eleitos, e também é um sistema representativo, né? Então, o que é o sistema representativo? O deputado ele é eleito pelo voto popular e ele representa os interesses do povo, pelo menos isso em teoria, né? E outra consequência foi a formação dos soviets, que era o Conselho de Trabalhadores Participar Popular. O que seria esse Conselho de Trabalhadores? Nas próprias fábricas, havia um conjunto de trabalhadores que tinham, de certa forma, autonomia de exercer as suas atividades em relação à luta pela melhoria nas condições de trabalho, ou depois eles vão ter um papel bastante decisivo no processo da Revolução Russa, ou seja, eles vão exercer autonomia de ocupação das fábricas, armar os trabalhadores, enfim. Tá? Bom, avançando um pouquinho, oposição ao czarismo. Na época, o Partido Social Democrata Russo ele era dividido em dois fragmentos, duas correntes ideológicas, os mencheviques e os bolcheviques, né? Então aí o Partido Social Democrata houve uma divisão. Ambos, tem que deixar bem claro, defendiam o socialismo. De qualquer maneira, os dois almejavam alcançar o socialismo, só que de caminhos diferentes. Para os mencheviques, era necessário o quê? Um desenvolvimento capitalista. Ou seja, para se atingir o socialismo, era necessário desenvolver as forças produtivas, desenvolver o capitalismo, para que, naquele momento, obtivesse as condições necessárias para implantar o socialismo, né? Já como eu havia dito, o socialismo foi um processo de transição para o comunismo. Então, primeiro se desenvolve o capitalismo, no momento de etapas, depois o socialismo e, por último, o comunismo, né? Então, os mencheviques eles defendiam o amadurecimento do capitalismo, ou seja, uma aliança com a burguesia, né? Então, era um movimento de reformas, que era, ou seja, um processo lento. No caso dos bolcheviques, cuja liderança fora Lenin, né? Lenin defendia a luta revolucionária, né? Ou seja, defendia a ditadura do proletariado, a defesa da revolução socialista através do processo revolucionário, que via a classe operária como principal ator, principal protagonista, né, para desenvolver e colocar em prática o processo revolucionário.
Bom, a situação começa a se deteriorar ainda mais quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia entra ao lado da Tríplice Entente, junto com Inglaterra e França, a situação econômica começa a se esfacelar. Né? Então aí isso aí vai abrir uma porta muito importante para o processo revolucionário. Então aqui a gente pode observar que o Partido Social Democrata, os bolcheviques, os mencheviques, né? Lenin e os mencheviques, Martov, aqui eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens da Revolução de 1905, né, que proporcionou algumas mudanças da Rússia. Então aqui você pode ver imagens do momento em que a guarda czarista dispara contra a multidão de operários, formação dos soviets. Pessoal, a palavra soviets dá origem à União Soviética, tá? Então, dessa palavra soviets, que eram esses conselhos de operários introduzidos nas fábricas, daí que se origina o nome do país que vai ser criado em 1922 de União Soviética. Então, vamos lá. Então, aqui você pode observar o que ocorreu com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, reuniu todas as condições para que a crise se aprofundasse. Derrotas militares, falta de armamentos, alimentos, situação de abastecimento muito precário, né? Então aqui você pode observar aí que a guerra acrescentou, aumentou ainda mais a crise que a Rússia já vivia, né? E agora a gente vai trabalhar aí sobre os dois processos revolucionários. Ocorrem duas revoluções nesse mesmo ano, só que com diferentes matizes e diferenças ideológicas. Tá? Então, com a crise da Rússia se aprofundando ainda mais, problema de abastecimento, a situação do czar ficou insustentável. Né? Então, já em fevereiro de 1917, há uma primeira revolução, a Revolução Burguesa, a burguesia, né, ou seja, a classe proprietária dos meios de produção, né, propriedade privada dos meios de produção, promovem a chamada Revolução de Fevereiro, ou Governo Provisório. Né? Então, o czar abdica do trono e o governo provisório assume. Quem assume? Os mencheviques, aqueles que eu havia falado agora anteriormente, que foi aquele grupo que defendia a revolução socialista através de uma aliança com a burguesia, necessário desenvolver o capitalismo, primeiramente, e depois se implantar o socialismo. Então, aí, observem que algumas medidas foram tomadas após a tomada do governo provisório. Né? Liberdade de direitos individuais, ou seja, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Liberdade de culto, de manifestação, né? Ou seja, algumas mudanças, algumas reformas democráticas. Só que eles cometem um erro crucial aí, que seria o quê? A não retirada da Rússia da guerra. Né? Ou seja, era necessário a Rússia se retirar da guerra porque a guerra estava trazendo consequências econômicas extremamente desastrosas para a Rússia. Então era necessário a retirada imediata da Rússia. Né? Mas esse erro foi continuado
né? E a situação tendeu a ser ainda mais grave. Até o ponto que, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, através do seu processo revolucionário, através dos soviets, começam a ocupar regiões estratégicas, principalmente fábricas e depois as próprias forças armadas, né, como forma de processo de luta revolucionária para derrubar o governo provisório e instalar a revolução bolchevique, né, que significa maioria em russo, o processo mais radical da revolução. E um dos lemas de Lenin que entrou para a história, que era todo o poder aos soviets, ou seja, os soviets tinham autonomia para exercer o seu papel revolucionário. E o que ele defendia aí? Paz, terra e pão. Paz seria o quê? O fim imediato da guerra. Terra, a distribuição de terras aos camponeses. Né? Ou seja, a Revolução de Fevereiro não modificou em nada a estrutura agrária, a estrutura da terra, que ainda continuou sendo concentrada nas mãos dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terras, os privilegiados. E pão, ou seja, produção de alimentos. Então, um desses três lemas que Lenin decidiu avançar durante o processo revolucionário. Bom, após a tomada do poder, em 1917, o Lenin começa a tomar algumas medidas. O confisco de terras e distribuição aos camponeses, ou seja, as terras dos grandes latifundiários, dos grandes empresários, dos nobres, foram expropriadas, foram tomadas. E passou a distribuir para os camponeses, a grande massa de camponeses pobres. Né? E outra questão aí era a saída da Rússia. Ou seja, era um dos lemas e Lenin cumpriu aquela promessa que ele defendia, que era o fim da guerra. A guerra era um dos fatores que contribuíam para a situação da Rússia se tornasse ainda mais grave. E a estatização da economia. Fim da propriedade privada dos meios de produção. Aquilo que eu havia falado. Né? Ou seja, a propriedade, as fazendas, as fábricas, os bancos pertencem agora ao Estado, não mais aos empresários, aos grupos particulares, à burguesia. Então ela perde a sua hegemonia econômica. Quem controla tudo a partir desse momento é o Estado. Né? Só que, por outro lado, após a Revolução de 1917, a chamada processo de contra-revolução, com o propósito de impedir a instalação do governo socialista na Rússia, houve uma reação bastante forte de outras nações. No caso, a Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Então houve um processo de contra-revolução, em que esse exército, formado por essas grandes potências, invadem o território russo para combater o exército vermelho, que é o exército bolchevique, né? Aliado aos grupos que haviam perdido o seu poder econômico e o seu poder político, o clero, a aristocracia, né, que seria a nobreza, os liberais, né, os monarquistas que ainda defendiam a volta do czar, enfim. E outras medidas foi chamado comunismo de guerra. Né? Controle sobre a produção, ou seja, o Estado controla essa produção. Perseguidos aos inimigos da revolução, execução da família real, fim da liberdade de imprensa. Ou seja, aí se implanta uma ditadura, chamada ditadura do proletariado. Essa guerra civil houve uma enorme perdas humanas e econômicas. Campos devastados, fábricas destruídas,
um número de mortes assim, estrondoso, em torno de 3 a 4 milhões de mortes, né? Ou seja, uma guerra civil extremamente sanguinolenta, e a Rússia sai vitoriosa, porém o país está totalmente destruído. Então era necessário se reconstruir a Rússia, né? E para isso, Lenin, sabendo da situação que a Rússia se encontrava naquele momento, o país destruído, vendo que o Estado russo, soviético, na verdade, não poderia alavancar essa recuperação econômica, adotou um modelo econômico chamado de NEP, Nova Política Econômica, né? E na segunda frase dele, um passo atrás para dar 2 passos à frente, mesclar a economia capitalista e socialista, período de transição. Vendo que o Estado não era capaz de suprir essas necessidades de abastecimento, de produção, ele permite a participação do capital privado, ou seja, ele permite a reinstalação de algumas relações capitalistas na economia russa, para promover justamente essa produção, adquirisse um mercado, né? Então, uma economia de mercado, mas, por outro lado, o Estado continua controlando as fábricas, né? E os bancos. Porém, as empresas privadas podem também participar desse processo de desenvolvimento. E aí, em 1922, a Rússia, a Rússia não, é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, como eu havia falado, os soviets, né, deu origem a o nome do país. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o símbolo, né? Por que o vermelho e por que o foice e o martelo, né? O vermelho, dentro da Internacional Socialista, ainda desenvolvida no século XIX, adotou a cor vermelha para representar o sangue, a luta da classe trabalhadora operária que morreu durante esse processo, quando se reivindicava salário, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, sabendo que as greves eram ilegais, eram proibidas, eram tratados como crimes contra a segurança nacional, muitas vezes eram reprimidas à bala, muitos trabalhadores morriam, né, nessas greves e nessas manifestações, e aí se adotou a bandeira vermelha, né? A foice representa o campo, tá? Então, como no lema do Lenin, paz, terra e pão, né? Então aí a foice representa a luta dos camponeses e o martelo representa a fábrica, né? A metalurgia. Né? O martelo é um instrumento ali utilizado, por exemplo, para forjar metais, né? No processo de fundição. Então, principalmente a indústria pesada, e aí se adotou esses símbolos, a foice e o martelo, que foi um clássico aí que até hoje tem como símbolo aí do comunismo, né? A foice e o martelo. E aí se instala o regime socialista da União Soviética em 1922, tá? E vai durar até 1991. Em 1924, Lenin morre e dentro do Partido Socialista, o Partido Comunista, há duas vertentes, há duas rivalidades aí. Quem vai suceder Lenin no poder na União Soviética? Né? Então, aí duas figuras bastante emblemáticas da Revolução. Trotsky, que defendia uma revolução internacional, né, socialista, defendia um processo revolucionário que atingisse todos os países mundiais. Né? Stalin defendia um socialismo restrito à Rússia, né, à União Soviética. Então, dentro dessas rivalidades, Lenin acabou sendo derrotado, né, e assume o poder Joseph Stalin, que vai
inaugurar aí uma nova etapa da história da União Soviética e vai governar com mãos de ferro de 1924 até 1953, conhecido aí como o período do stalinismo, né? Que o Estado vai tomar as rédeas da economia, né? E acompanhado também de uma grande repressão política, grande repressão. Stalin é considerado aí um dos ditadores mais cruéis do século XX, né? Então aí, primeiras medidas, abolição da NEP, da nova política econômica, instalação dos planos quinquenais. O que é o plano quinquenal? A própria palavra está dizendo, quinquenal era um plano de 5 anos. Ou seja, tinha que se atingir metas de produção, de cotas, e então dentro desse planejamento do Estado tinha que atingir determinadas metas, né? O estímulo à industrialização, né? A instalação de fábricas, principalmente as indústrias pesadas de base, que seria metalúrgicas, siderúrgicas, indústria de energia, como por exemplo a exploração do petróleo, tá? Então, dentro desse contexto, né, o Estado vai assumir esse papel, né? A coletivização agrícola, ou seja, a propriedade ela passa a ser coletiva, porém sob supervisionamento do Estado, tá? Ou seja, os camponeses vão adquirir terras, vão produzir esses produtos agrícolas e vai ser destinada para o Estado, e o Estado vai ter o papel de distribuir essa produção. Só que para isso o Estado precisa de mão de obra, e aí no caso os camponeses, né? Desenvolvimento da indústria especializada, né? E também o processo stalinista se dá por um processo extremamente repressivo, né? Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque não cabe aqui nesse momento, senão vai ficar muito longo, né? Isso aí a gente pode até discutir mais para frente. Uma outra característica do sistema é de partido único. Não existe partidos além do Partido Comunista. É um Estado ditatorial, um Estado repressivo, né? Em que não há democracia, não há liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né? Então, se implanta aí uma ditadura, né? Extremamente violenta, agressiva, né? Provocada aí também um grande número de mortes, né? E fuzilamentos, expurgos, repressão, prisões arbitrárias, né? E aqui só para finalizar, né, como Stalin era uma figura bastante carismática, né, até a sua morte, até a revelação dos seus crimes, Stalin era visto como um grande líder, um grande personagem aí da Revolução Socialista, né, até os próprios partidos comunistas de outros países viam Stalin como um grande guia, né, da humanidade para a instalação do Estado Socialista, né? E aqui apenas algumas imagens de culta personalidade, né, como era característico. Então, ame a pátria, os felizes nascem sob a estrela soviética, né? Então, aí algumas imagens que buscavam enaltecer o governo soviético e a Revolução Socialista, né? Bom, gente, por hoje era só isso, né? Queria agradecer aí para vocês darem atenção ou enviar. Eu vou postar esse vídeo no YouTube e espero que vocês apreciem, gostem. Se caso não ficou tão bom ainda a explicação, é apenas um processo de adaptação minha também, né? É a primeira vez que eu estou trabalhando dessa maneira. E vou publicar no YouTube
tá? Depois eu vou passar o link para vocês. E aí vocês assistem e depois vocês me dão uma devolutiva. O que vocês acharam? Alguma pergunta que vocês possam fazer. Tá ok? Obrigado.